Ele é rei, antes de tudo, porque ele é o Filho unigênito do Pai. Nessa primeira leitura, nós temos a sequência da carta que São Pedro, apóstolo, escreve. Nós já tivemos a oportunidade de dizer em outros ambientes, porque esses dias nós estivemos fora, que essa carta é escrita em grego. O original dela é o grego, e não, portanto, não foi escrita diretamente por São Pedro, se bem que as ideias sejam dele, e ademais tenha sido ele quem certamente o ditou ou escreveu em outra língua, e quem passou esta carta oficial, de maneira oficial, foi um secretário dele, um auxiliar dele, que levava o nome de Silas e que sabia um grego perfeito, um grego elegante, e ela é escrita num grego todo ele literário, todo ele nobre, distinto. E por isso vem aqui neste capítulo 2, neste versículo 2, dizendo ele: como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro que vos vai fazer crescer na salvação. A figura do leite não era, nem do leite nem do mel, não era próprio do cristianismo diretamente, era muito mais ligada aos gregos, e aos gregos que tinham uma cultura também mais elevada, porque o leite e o mel eram tidos como os alimentos dos deuses na religião, por assim dizer, idolátrica dos gregos. E daí ele usar esta figura do leite para convencer aqueles que vão receber a carta e prepará-los para o que ele vai dizer. E ele faz uma comparação entre a criança que se alimenta do leite e cresce, e aquele que recebe o legítimo e puro leite da doutrina, da graça, etc., trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, e vai crescer também na vida espiritual. A tal ponto que ele diz que já provamos, e já provastes, que o Senhor é bom. Quem não prova que o Senhor é bom a partir do momento em que se abre à fé, como faz este Bartimeu do Evangelho? Imediatamente a pessoa sente, uma vez que se abre para a graça, ela sente no seu interior o quanto nosso Senhor Jesus Cristo é bom. Ele é bom? Não, muito mais. Ele é a bondade, ele é essencialmente a bondade. E quando nós vemos algo no universo que é bom, é porque participa dessa bondade que ele é em essência. E por isso, o simples fato de nós recebermos em nós, com o batismo, a vida da graça, a graça santificante, e termos em nossa alma e na habitação da Santíssima Trindade, nós passamos a sentir e ter uma noção, provamos, ou seja, recebemos uma graça mística, nós experimentamos o quanto ele é bom, o quanto ele é a bondade. E diz ainda São Pedro: aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Sim, ele é a pedra que os pedreiros rejeitaram e que passou a ser a pedra angular, sustentando todas as outras pedras. Nós fazemos parte deste edifício, que é o corpo místico dele, mas ele é a cabeça, ele é a pedra angular, ele nos sustenta, é dele que nós recebemos toda a seiva. E diz ele, São Pedro: do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual. Agora vem uma série de elogios ao povo cristão, ao povo batizado, que eram elogios que estavam reservados ao povo judeu. Mas acontece que o povo judeu era a pré-figura do povo católico, do povo cristão, do povo batizado. E por isso esses elogios vão ser agora transferidos à verdadeira igreja, que é continuadora do culto antigo, e é a pré-figurada pelo culto antigo. E ele vai dizer do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual,
um sacerdócio santo, que é uma explicitação tão clara no nosso Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium, deixa isso perfeitamente bem assentado, como o batizado participa do sacerdócio de alguma forma. Não é o sacerdócio, evidentemente, que nasce do sacramento da ordem, mas é uma participação no sacerdócio e que continua pela eternidade adentro, a fim de oferecer-lhe sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Porque qualquer ato nosso passa a ser meritório desde que unido a nosso Senhor Jesus Cristo. Sem a união dele e sem a graça santificante, nossos atos, por mais cheios de virtude humana que possam ser, não têm mérito. Os méritos vêm, isto sim, e aceitos como sacrifícios verdadeiros, desde que dentro da união com o nosso Senhor, na graça santificante. Mais ainda, vós sois a raça escolhida, que era reservado este elogio aos judeus, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele escolheu para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. É poético e é muito no estilo grego. Esta carta é escrita muito no estilo grego, num tônus, portanto, meio literário e com figuras magníficas, belas, grandiosas. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora, porém, são povo de Deus. Isto porque os judeus desprezavam todos os gentios e São Pedro já está, depois do sonho que ele teve e depois das conversas com São Paulo e da discussão com São Paulo e depois do Espírito Santo ter tocado a alma dele a fundo e mostrado quais eram os rumos a respeito da universalidade da igreja, ele está incentivando a que compreendam que os limites postos pela religião hebraica quanto à sua expansão não cabem à igreja. A igreja é universal. Amados, eu vos exorto como estrangeiros e migrantes. Afastai-vos das humanas paixões que fazem guerra contra vós mesmos. Essa gente toda convertida da perspectiva filosófica, religiosa, por assim dizer, grega, era de um relativismo moral tremendo, como nós já conhecemos. E ele vai incentivar a que tenham, como ele diz, procedimento no meio dos gentios bom, um procedimento excelente, um procedimento exemplar, porque assim os gentios, apesar de caluniarem a eles a mais não poder, vão se convencer pelo exemplo. Nós vemos que ainda a igreja, nesta fase, não tem edifícios. A igreja vive aqui, lá e acolá, e ainda se utiliza das sinagogas, ainda se utiliza dos templos para poder congregar os que são seus. E, portanto, a igreja vive, enquanto corpo místico de Cristo, muito mais nos exemplos, muito mais nas pessoas do que propriamente nos templos. Então, é preciso que essas pessoas levem uma vida inteiramente santa. Mas eu me pergunto, qual a época da história em que não foi preciso, em que podia se desprezar a santidade dos membros da igreja? Nunca. A igreja vive dos santos, a igreja vive da graça de Deus, a igreja vive daqueles que estão participando da natureza divina através do estado de graça, através da graça santificante que penetra na alma com o batismo e sofre depois um acréscimo ao longo dos tempos com a prática da virtude. E então, para ele, São Pedro, é importantíssimo o exemplo, mas não é só para ele, é para todos os tempos, nos dias de hoje também. Não basta nós nos colocarmos
dentro de um esforço doutrinário, a ponto de conhecermos todas as doutrinas, de que vale se nós conhecermos todas as doutrinas, mas não abraçarmos as vias da santidade. É indispensável o bom exemplo. E, portanto, estas duas asas que constituem um elemento fundamental do apostolado não podem separar-se e não podem existir sozinhas. Doutrina, estudo, de um lado, é uma asa, mas a prática da virtude e a vida bem levada e vida de santidade são as duas asas que fazem com que as pessoas voem no campo do apostolado. E é a preocupação dele. Ele diz: tende bom procedimento no meio dos gentios, deste modo, mesmo caluniando-vos, como se fosseis malfeitores, eles poderão observar a vossa boa atuação e glorificar a Deus no dia de sua visitação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.